Fala galera, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana, segunda-feira à noite, dia 17 de agosto de 2026, por volta aí das 11h44. Vamos começar nas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento econômico no calendário econômico norte-americano. Tivemos um dia de recuo, S&P caiu 0,52, Dow Jones, a bolsa industrial, recuo de 0,51 e Nasdaq um pouco mais leve, recuo de 0,17. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos um dia totalmente oposto aí às três principais bolsas. Tivemos uma alta de 2,59 neste momento para nós. Preço a mercado 64.077 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós estávamos analisando basicamente o candlestick no diário de quinta. Nós não sabíamos de fato qual seria a interpretação do mercado. Tínhamos aí uma certa proximidade com a formação de um doji de reversão, porém, seguindo aí sempre a cautela, nós optamos em utilizarmos os extremos deste candlestick diário, ao que tange a máxima e a mínima. Evidentemente, sabíamos que a máxima estava ali paralela à média de 20 períodos no diário, então teoricamente tínhamos ali um ponto de decisão e a mínima nós sabíamos que perdendo essa região poderíamos buscar essa região conflitada, fazendo alusão à região dos 62.250. Então, pessoal, o que a gente percebe aí a partir de quinta-feira? Nós tivemos uma aproximação do nosso suporte, sabíamos, né, do conflito de interesses, havendo aí a possibilidade, né, de rompimento ou recusa de preço. Nós precisávamos analisar qual seria o comportamento do preço aqui nessa região. Observa-se que a reação por parte dos compradores acabou antecedendo o encontro aí do nosso suporte. Então, muitas vezes, pessoal, a gente vai acertar com exatidão, né, o ponto mencionado, muitas vezes a gente vai acertar a área. Enfim, vocês podem observar nas análises anteriores, né? Infelizmente, isso a gente ainda não consegue cravar 100%, mas a dinâmica, não é o cenário, muitas vezes a gente tem aí uma boa assertividade. Então, viemos bem próximo aqui desse nível conflitado. Talvez aqui, né, pessoal, esse candlestick tenha sido aí o pulo do gato, né? Formado na sexta-feira, abertura às 9, fechamento a 1 da tarde, proximidade de um martelo, né? Candlestick com padrão de força. Percebe-se que o volume comprador foi expressivo. Então aqui a gente, né, já ficou mais ou menos ligado aí em relação à possibilidade, né, de uma reação por parte dos compradores, mas nós tínhamos uma condição imposta, né? Sabíamos que para o mercado buscar níveis superiores de preço, precisávamos reconquistar a média de 20 períodos em 4 horas. E qual que foi, né, pessoal, o nosso gatilho de sempre? Dois candlesticks, ambos compradores, pelo menos um com característica de força, fechando acima da média. Então a gente vê aí, pessoal, que já no domingo à noite nós tivemos o primeiro candlestick, volume comprador, característica de força, fechando acima. Posteriormente, outro candlestick com volume comprador, check, confirmação de rompimento. Olha aí os compradores segurando o preço acima da média, né? Recusando aí novamente a volta do preço a níveis inferiores. Então houve a confirmação, buscou a região da média e foi buscar níveis superiores, pessoal. Então não tem segredo, né? Precisa estar ligado nessas condições, nesses gatilhos, né? Eles são fundamentais para você conseguir interpretar aí qual que é a real intenção do mercado, beleza? Então, pessoal, sem muita enrolação, vamos partir do momento em que estamos. A gente percebe aí no diário, volume comprador
superou o volume de venda de ontem, um ponto bastante positivo. Os compradores tiveram uma atuação bastante amplitude no dia de hoje, porém, sobretudo, vejo aí, pessoal, um potencial conflito de interesses, tá? E a gente vai fazer algumas marcações aqui, a gente vai cercar o preço e utilizar esses dois pontos, né, como pontos de decisão. Acho que o primeiro ponto a ser observado é a ascendência desses fundos, né, pessoal? A gente tem aqui uma estrutura lógica, uma sequência lógica de fundos ascendentes. A gente vai colocar aqui esse suporte diagonal, mais ou menos aqui. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem uma estrutura de topos descendentes, uma sequência lógica de topos descendentes. Então, a gente também vai colocar essa marcação aqui. Percebe-se, né, pessoal, que a gente tem aí os compradores e os vendedores duelando, tá? Eles vão precisar entrar no consenso, porque ambas as extremidades, né, podem levar o preço a destinos diferentes. Então a gente vai tratar como pontos importantes aí de decisão, evidentemente, né, para a continuidade do preço. Olhando nesse sentido, pessoal, o que a gente observa aí no diário, né? A gente teve abertura às 9 da noite, quase 3 horas atrás. A gente vê aí os vendedores fazendo aí parcialmente, realizando, né, um respiro do mercado e alguns pontos importantes onde a gente vai precisar observar, principalmente se os compradores irão emergir diante desse respiro. Acho que o primeiro ponto, pessoal, já está na tela aqui no diário, média de 20 períodos no diário. Região próxima aí dos 63.850. Ponto importante, assim como a média de 20 períodos em 4 horas, neste momento está aqui na proximidade dos 63.600. Pode ser que a 1 da manhã a gente, né, deva ter uma atualização, pode ser que ela se aproxime aí da região dos 63.700, a depender de como for o volume durante a madrugada. Às 5 da manhã, outra atualização, né, poderemos ter algo próximo aí dos 63.800. Então, evidentemente, pessoal, a gente precisa, né, de uma reação por parte dos compradores já nessa região mencionada, tá? Então, entre aí 63.850 aos 63.700, já considerando aí uma atualização futura aqui da média em 4 horas, a gente precisa, né, de uma reação por parte dos compradores, né, pessoal? Então a gente vai precisar reduzir tempo gráfico, analisar a estrutura de preço, volume, né, procurar candlestick com padrão de força, para a gente tentar novamente um ensaio para buscar esse topo anterior, de preferência buscarmos esse ponto de decisão, né? Seja para o rompimento, recusa de preço. Aqui a mesma condição, pessoal. Para confirmar e descaracterizar esse sequenciamento lógico de topos descendentes, a gente vai precisar de dois candlesticks, tá? Isso no tempo gráfico de 4 horas, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força fechando acima, a gente confirmar esse rompimento e começar aí um ensaio para buscar níveis superiores, tá? Então esse seria o cenário melhor possível, pessoal. A reação partindo aí dessa região das duas médias, seja no diário, seja em 4 horas. E por que que eu digo isso, pessoal? Evidentemente, não havendo aí essas condicionantes favoráveis, né? Então, prescindível reduzir tempo gráfico para poder colher essas evidências.
os vendedores podem buscar níveis mais abaixo, talvez na mínima desse candle vendedor de domingo, né? Que na região dos 63.400. Mas aí é aquela história, pessoal. A amplitude, né, posterior para a gente novamente voltar na máxima de hoje, ou até mesmo no ponto de decisão, fica muito mais complexo. A gente vai precisar de muito mais dinheiro, muito mais volume, então não é interessante para nós, né, os compradores tentarem uma reação já aqui na mínima deste candlestick vendedor, proximidade aí dos 63.400, tá? Fica muito mais difícil a gente reconquistar novamente tudo isso e tentar aí o eventual rompimento. É impossível? Não, mas dificulta muito a nossa vida, né? E a gente não precisa nem dizer que, evidentemente, não havendo reação nesses dois pontos, a gente retorna, né, pessoal, para a banda aqui inferior, né, desse suporte diagonal colocado hoje aqui para vocês, e aí é um ponto de decisão, pessoal, né? Seja para rompimento, recusa de preço, então pode ser que, dependendo aí do volume da amplitude, esse horizontal aqui, né, não irá conseguir fazer tanta mágica nesse sentido, né, da gente tentar imaginar uma possibilidade de reação mais contundente, já começa a trabalhar talvez com níveis mais abaixo, buscando aí, quem sabe, a região de 61, 60.800, evidentemente, são pontos em que houveram múltiplos encontros, né? Máximas e mínimas aqui, como vocês podem observar. Mas é um caso à parte, então vamos, né, acompanhar primeiramente, ver o que temos aí nas próximas horas. Porém, estamos com o preço, né, trabalhando dentro aí, né, pessoal, desse triângulo, né? Fazendo alusão à ascendência dos fundos e à descendência desses topos, tá? Então, basicamente, esses são os pontos mais importantes. A gente torce aí para que, de fato, os compradores deem as caras, né, e a gente consiga aí, né, uma reação já nas duas médias, né, tanto no diário quanto em 4 horas, para a gente, evidentemente, buscar, né, a máxima do dia de hoje e tentar, quem sabe, aí, né, uma confirmação de rompimento. Lembrando que o gatilho está colocado. Mais abaixo, pessoal, não nos interessa, né? Fica muito mais difícil reconquistar a amplitude, né? Muito dinheiro, muito volume, mas também são pontos que podem haver retrações, né? 63.400. E aqui a gente já vem para um ponto de decisão novamente, e aí a gente, né, evidentemente, perdendo, né, ou confirmando o rompimento, a gente começa a olhar mais para baixo. E é o cenário que a gente não almeja, tá, pessoal? Então, estamos próximos aí, né, de acompanhar os pontos definidos, né? Vamos ver como é que nas próximas horas irá se desenrolar o mercado. No semanal, a gente percebe que a semana do dia 3, né, pelo lado dos compradores, performou melhor que os vendedores aí da semana do dia 10, tá, pessoal? O volume comprador acabou superando, teoricamente é um ponto positivo, mas não quer dizer muita coisa, né? É obviamente que nessa semana acho que vai mostrar pra gente aí bastante coisa importante, obviamente, mas é um ponto a ser exaltado. Evidentemente, o mais importante aí, pelo menos por enquanto, né, são essas duas marcações aí mostrando abertamente, né, esse conflito entre vendedores e compradores, tá? Por um lado, os compradores querendo manter a estrutura, por outro lado, os vendedores querendo manter também a estrutura descendente, ou até mesmo, né, querendo fortalecer aí, em tese, essa possibilidade aqui de topo duplo, né, pessoal, formado aí na região dos 67. Então, estamos, né, dentro de um impasse. Vamos tentar trabalhar esses dois extremos aí, e, obviamente, os pontos, né, importantes aqui dentro. Foi compartilhado com vocês em primeira mão. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Está passado os pontos aí para observação. A gente sabe mais ou menos qual que é o cenário, o que, que a gente almeja, o que, que a gente não almeja. Vamos para o livro. Aqui pelo lado dos compradores, livro pulverizado. A gente vê um pouco mais de acumulação no 62.
quase 8 milhões de dólares. Não, 62, pessoal. Teoricamente já é abaixo aqui, né, da ascendência desses fundos. Já é provavelmente um nível na qual a gente não almeja, né? A gente opta aí pela possibilidade de confirmação de rompimento, né? E até mesmo a quebra dessa estrutura vigente. Mas temos sim acumulação 61, né? Virada de milhar, 6 milhões e meio de dólares, 60 mil. Aí temos aí a virada de dezena, né, pessoal? Quase 10 milhões e meio de dólares e abaixo. Temos bastante acumulação, como sempre, né? Já visto em análises anteriores. Pelo lado dos vendedores, livro pulverizado, pessoal. Um pouco mais de acumulação. Região dos 65, quase 5 milhões de dólares. 65. A gente, evidentemente, né, estaria duelando aqui pela confirmação de rompimento, né, desse novo ponto de decisão. Temos um pouco de acumulação de lotes, 66, 6 milhões de dólares. E lá nos 70 mil mais acima, né, pessoal? 6 milhões de dólares também. Não são barreiras imponentes, porém, uma leve acumulação presente aqui no livro de ofertas. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Acho que tá bastante claro aí o que está rolando, né? O que a gente precisa observar, né? O que a gente torce, né? Vamos ter que reduzir tempo gráfico, observar esses pontos principalmente. A gente torce, obviamente, que se houver aí, né, uma reação por parte dos compradores que anteceda esses pontos, né, que foram frisados aqui. Mas de qualquer forma, a gente tenta trabalhar aí de forma mais conservadora, né, utilizando aqui as nossas principais referências, beleza? Então viramos aí para o dia 18, terça-feira, meia-noite 1. A gente retorna mais tarde, trazendo aí as novidades, as atualizações. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço, uma boa noite e até mais.